Olá, nós somos o grupo Ponto de Bolha e os autores consistem em Ana Laura Paiva, Felipe de Moura, Gabriel Neto, Hugo Silva, Maria Eduarda Martins, Otávio Colli e Vitor Rafael. A gente vai apresentar sobre a determinação do coeficiente de difusão, o DAB, do etanol no ar atmosférico utilizando uma célula de Arnold. Basicamente, nesse trabalho, nós buscamos determinar de forma experimental o coeficiente de difusão do etanol no ar atmosférico. Para isso, foi usada uma célula de Arnold, que permitiu acompanhar a variação da altura do etanol ao longo do tempo. E com esses dados e as temperaturas registradas durante o experimento, foi possível calcular o coeficiente de difusão com base na teoria da análise pseudoestacionária, que leva em conta a difusão ao longo do de um tubo cilíndrico estreito. Vou falar um pouco da introdução. A difusão é um mecanismo muito fundamental no transporte de massa. É caracterizado pela movimentação das partículas de uma região de maior concentração para menor, visando o equilíbrio do sistema. Esse fenômeno é muito abordado em fenômenos de transporte, por ser muito essencial no nosso curso de engenharia química. Segundo o livro do Bird, o transporte molecular é regido por leis fundamentais, como a primeira lei de Fick, relaciona o fluxo difusivo ao gradiente de concentração. No nosso experimento, a gente buscou determinar o coeficiente de difusão do etanol, DAB, em meio líquido, com base na observação da dispersão da solução ao longo do tempo. O coeficiente de difusão é uma grandeza que quantifica a taxa que a transferência de massa ocorre e é relacionado diretamente à temperatura, a natureza das substâncias envolvidas e as propriedades do sistema. O objetivo do experimento foi analisar a cinética da difusão do etanol em solução e, a partir dos dados experimentais, estimar o coeficiente de difusão. Pode passar. Eu vou falar sobre os materiais e métodos que a gente utilizou para determinar o coeficiente de difusibilidade do etanol no ar. E a gente fez basicamente uma célula de Arnold, com um balão volumétrico mais achatado, de fundo chato, e colou um papel milimetrado no tubo dele, na região cilíndrica, para conseguir marcar desde a medida inicial, que estava completo, e de uma em uma hora a gente foi vendo quanto evaporava. Pode passar, por favor. E aí a gente marcou, né, o Z1, como eu falei, que era o inicial, e aí o Z2 foi onde evaporava de uma em uma hora. A gente foi marcando no intervalo das 8 da manhã às 5 da tarde e olhando o ministro. E também aí a gente usou um termômetro, que é o da direita, e o da esquerda é o experimento, mesmo o balão. A gente usou um termômetro para não ter para marcar a variação da temperatura e fazer uma média. Pode passar. Vou falar um pouco sobre a dedução do DAB aí, do coeficiente de difusidade máxima. E a gente vai fazer aí uma análise pseudoestacionária devido às lentas variações de evaporação ao longo do tempo, né? Então a gente vai tomar aí algumas coisas do estado estacionário. Ela parte lá da equação da continuidade, parte lá da equação da continuidade, e aí são feitas algumas substituições, como a massa, o volume, né, que é um volume cilíndrico, e aí depois ocorre aí uma mudança da variável H para a variável Z, só para mudar aí a referência, né, da variação de altura, e depois substituído o fluxo, né, o NA. E aí a gente obtém essa fórmula final do coeficiente de difusidade. Bom, vamos agora aos dados brutos obtidos durante o experimento. Assim como o Otávio falou, as medições feitas foi utilizando um papel milimetrado que estava já contido no aparato experimental. Fomos de hora em hora para fazer essas medições e a temperatura foi marcada através de um termômetro que estava também no aparato experimental.
Pode-se observar que a temperatura varia de 22 a 25 graus Celsius no máximo, ou seja, temos uma pequena variação, dado que estamos no inverno e a gente já esperava essa variação baixa. Dado que o processo de difusão ocorreu de forma lenta, o que já era esperado, temos uma ausência de variações significativas nas leituras do meniscos. E a temperatura e a pressão são fundamentais, são cruciais para a constância do coeficiente e a determinação do DAB. Agora temos as conversões das medições iniciais para o Sistema Internacional da medida que seria utilizado nos cálculos posteriormente, e a partir desses dados convertidos da coluna do tempo em segundos e da última coluna, que é ZI, a altura respectiva em do determinado tempo, menos o Z0, que era a altura inicial ao quadrado, sobre 2, a gente obteve essa linearização que foi realizada no gráfico 1. É possível ver no gráfico da linearização também a equação já linearizada, que é y igual a 7 vezes 10 a menos 6x, e através da inclinação da reta de regressão linear, que deu 1,8529 vezes 10 a menos 9, a gente obteve o valor do ZI ao quadrado menos Z0 ao quadrado sobre 2, que vai ser utilizado para o cálculo da difusividade posteriormente. Para calcular a difusividade, também precisamos de outros parâmetros importantes. Primeiramente, a gente determinou a pressão de saturação do etanol utilizando Antoine. Para isso, a gente usou uma temperatura de 22 graus Celsius e não a média para uma análise melhor dos dados através de uma análise melhor dos dados na equação da difusão. E para isso a gente considerou a baixa condutividade térmica do vidro, que varia de 0,8 a 1 watt por metro Kelvin. E como a gente usou uma literatura a qual nos fornecia a pressão de saturação em quilopascal, precisamos converter a pressão de saturação para ATM, conforme pode ser observado na tabela 3. Após isso, determinamos a fração molar, que é o YA1, utilizando a relação entre a pressão de saturação e a pressão atmosférica, a qual aproximamos em 1 atm. A fórmula utilizada pode ser vista aí do lado. E para calcular a concentração desejada, a gente utilizou a equação de Clapeyron, que é aquela que foi feita para o gás ideal, que relaciona o volume vezes a pressão é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais e vezes a temperatura que é dada em Kelvin. Ao lado podemos observar como que foi realizada os cálculos e pode-se observar também que o R é dado em litros. Daí a gente precisa de fazer a conversão para metro cúbicos, que é a unidade que estamos usando, que é a unidade do Sistema Internacional. Pode passar. E também fizemos a seguinte consideração, o valor de YA2 sendo igual a 0, visto que a dissipação começa instantaneamente assim que o etanol entra em contato com a atmosfera. Na tabela 4, a gente tem os parâmetros utilizados para o cálculo da difusividade mássica. A massa molar é de 46,07 gramas por mol, que foi obtido pela literatura. A concentração foi calculada, conforme eu já havia dito. O YA2 também. O YA0 a gente considerou igual a 0. O YA2 a gente considerou igual a 0. O Rho foi pegado da literatura também, que é 831 mil gramas por metro cúbico. E a diferença da altura sobre 2 foi obtida através da linearização do gráfico mostrado anteriormente. Assim, utilizando esses parâmetros, podemos calcular finalmente o DAB. Na tabela 5, pode-se observar qual foi o valor obtido de 1,20712 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. E comparamos com a literatura Sengel, que nos deu um valor de 1,20 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Através dessa comparação, foi permitido também calcular o desvio em relação ao valor da literatura, né?
que pode ser observado no canto inferior direito do slide, que é o DAB experimental menos o DAB da literatura sobre o DAB da literatura vezes 100%. O nosso erro deu aproximadamente 0,6%, o que indica uma excelente concordância entre os nossos resultados experimentais e os dados da literatura. Outras análises adicionais que foram realizadas é a temperatura por tempo, que pode ser observada no gráfico 2, e a altura por tempo do gráfico 3. O gráfico 2 nos mostra a variação da temperatura ao longo do tempo, e assim como eu havia dito antes, a gente pode observar pequenas flutuações, com amplitude máxima de 3 graus Celsius, ou seja, se pegar a temperatura máxima de 25 menos a de 22, dá um delta de 3 graus Celsius apenas. O gráfico 3 ilustra a mudança na altura do menisco ao longo das horas, ou seja, cada hora que fomos fazer a medição, essas foram as alturas do menisco. E já era esperado esse comportamento, né, tipo, da medição. Boa tarde, sou o Vitor, vou falar um pouco mais sobre a conclusão. Através da metodologia experimental, utilizando a célula de Arnold, a gente conseguiu determinar o coeficiente de difusão do etanol no ar atmosférico, que é o DAB. A gente utilizou o deslocamento do menisco para fazer todos esses cálculos, e a partir de todas as equações e considerações, a gente conseguiu chegar no valor do DAB de 1,271 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, e comparando com o valor que a gente achou na literatura, a gente tem um erro de mais ou menos 0,59%, que é um erro muito bom. E o valor da literatura que a gente achou foi de 1,20 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Então, a gente teve um bom resultado. Durante o experimento, a gente observou também uma estabilidade muito boa em relação à temperatura, que teve uma variação de mais ou menos 3 graus Celsius ao longo de todas as medições, e também a difusão ocorreu de uma forma lenta e controlada, que também contribuiu para o nosso bom resultado. Isso também já era esperado para esse tipo de sistema. Com isso, a gente pode concluir que o procedimento experimental adotado foi adequado e permitiu uma estimativa confiável desse valor do coeficiente de difusão do etanol no ar, demonstrando aí que essa técnica é bem precisa quando ela é bem conduzida. Essas são as nossas referências e é isso. Obrigado.